Quando você dá o gole em uma bebida adocicada, você costuma imaginar como que o açúcar veio parar no nosso dia a dia? Acho que a gente vai precisar de uma máquina do tempo para entender melhor como isso aconteceu. Uau! E não tem máquina do tempo melhor do que o engenho São Jorge dos Erasmos. Você sabia que a mesma pessoa que trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil também planejou e se encarregou de toda essa área para construir o engenho? Seu nome era Martim Afonso de Souza. Nascido no sul de Portugal, Martim Afonso de Souza desembarcou onde hoje está o Porto de Santos. Quem poderia imaginar que quase 500 anos depois da chegada da cana-de-açúcar ao país, sairiam do porto todos os dias navios enormes, transportando a maior produção de açúcar e etanol do mundo. Uma parte da missão de Martim Afonso era povoar as áreas próximas à linha do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494 entre Portugal e Espanha, que passaram a dividir o Novo Mundo em dois. Os territórios que estivessem a oeste da linha seriam da Espanha e os que estivessem a leste seriam de Portugal. Por isso falamos português no Brasil, enquanto nos outros países da América do Sul se fala espanhol. A coroa portuguesa decidiu ocupar as áreas costeiras como uma estratégia para evitar disputas e invasões. Até porque os espanhóis, os franceses e os holandeses estavam de olho nas oportunidades de negócio pelas bandas de cá. Com a vinda de Martim Afonso, São Vicente cresceu e ganhou o status de vila. Assim começa o Brasil colonial, com uma nova economia focada na produção e na exportação de açúcar. Qual que é a importância desse lugar para a história do nosso país? Nós estamos aqui no Engenho dos Erasmos, que foi um dos primeiros engenhos após a vinda do Martim Afonso de Souza. O único que sobraram ruínas, para contar um pouco dessa história para a gente. O engenho tinha uma localização estratégica, próximo a águas abrigadas no estuário, onde os navios podiam atracar com segurança, além de clima litorâneo perfeito para o plantio de cana-de-açúcar, fontes de água no entorno e vista privilegiada do alto do morro, permitindo ter vários pontos dedicados à defesa. Era uma espécie de engenho-fortaleza. Fazer açúcar não era brincadeira, sempre havia algum conflito. O engenho dos Erasmos chegou a ser atacado várias vezes por indígenas, pelos próprios colonos, por piratas e corsários. Agora, esse lugar aqui próximo da gente é um fosso de armas. Como funcionava, professor? Então, como aqui também funcionava como uma fortaleza, muito provavelmente esse fosso fosse uma espécie de arsenal onde eles guardavam armas e munições para, no caso de um ataque, eles terem acesso a essas armas. A gente sabe que, no primeiro momento, quem eram as pessoas que foram exploradas, e foram obrigadas a trabalhar, a fazer essa cana-de-açúcar, a construir essas paredes, foram os indígenas. Então, muitos indígenas da nossa região acabaram sendo escravizados e viviam aqui, muitos viviam aqui, outros viam e voltavam das suas aldeias. A princípio, os mestres de açúcar eram africanos, muitas das vezes mão de obra assalariada, que vieram para ensinar, para compartilhar esse saber. Martim Afonso vem para organizar, para mostrar assim, aqui quem manda é a coroa portuguesa. Não é território de ninguém, todo mundo pode chegar aqui e fazer o que quiser nesse local. Então ele funda a vila. E aí sim, a partir do momento que é uma vila, ele pode distribuir sesmarias. E o engenho vem dentro disso. Eu ocupo uma terra, como é que eu ocupo uma terra? Eu tenho que dar uma função econômica para aquela terra, eu tenho que fazer aquela terra produzir. O Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos é um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo. Esse órgão tem como missão, primeiramente, preservar
o Monumento Nacional, datado de 1534. Outra parte da nossa proposta é o educativo, que quando os nossos colonizadores estrangeiros chegaram aqui, foi o encontro dos europeus com os nossos povos originários e, em segundo momento, houve outra troca de cultura com povos trazidos do continente africano. Adriana, Então, e essa carta? Essa carta é um dos poucos documentos históricos que a gente tem sobre esse local. Esse é um documento de 1548, é uma carta do feitor, né, um feitor que foi mandado para cá pela família Schettz, que era quem administrava esse local, e esse feitor está pedindo melhorias, está dizendo que o engenho está por cair, que a roda da moenda vai se destruir, né, que eles têm pouca escravaria, então está pedindo dinheiro para comprar escravos, que a maioria desses escravos estão velhos, são crianças, mulheres, né, e precisa dessa mão de obra. Então é uma carta muito interessante que dá para a gente, né, vivenciar esse momento. Outro artefato arqueológico também muito interessante aqui foi o que foi encontrado durante as escavações, né, do cemitério, que está bem ali, mostrado ali. Então, dos 19 corpos, né, restos esqueletais que foram encontrados, um era africano e era de uma mulher. E do lado do corpo dela estavam essas contas africanas. O Monumento Nacional Engenho São Jorge dos Erasmos é um bem cultural que tem um programa de uso público, ou seja, ele está aberto à visitação diariamente, de terça a sábado, entre 9 da manhã e 4 da tarde. Além disso, o engenho tem uma biblioteca e temos também pesquisas em desenvolvimento e ações focadas também na preservação do testemunho material, das ruínas. O Engenho dos Erasmos guarda muitas memórias sobre a colonização portuguesa. Um lugar repleto de histórias, com personagens que se encontraram por aqui por motivos diferentes. Povos escravizados, tanto de origem indígena quanto africana, trabalhadores assalariados, colonos e colonizadores europeus. Vale a pena programar a sua visita e conferir tudo de perto. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!